Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo, professor de Química do canal Plantão Química, e hoje nós vamos juntos continuar estudando cinética química. Na aula de hoje nós vamos falar sobre teoria das colisões e os fatores que influenciam nas reações químicas, tá legal? Então, gente, essa aqui é uma aula que ela está em sequência de várias outras. Nós já estudamos aqui antes o que é a reação química, o que é a taxa de conversão dos reagentes. Nós já estudamos o que é a lei de velocidade de reação para reações elementares. E agora a gente está aprofundando aqui nesse próximo tópico, né? Lembrando que a gente está fazendo esses vídeos mais curtozinhos para ajudar você a estudar, em vez de fazer uma aulona, grandona, mais complexa, para você assistir tudo de uma vez, tá legal? Então, se você está gostando do nosso material, desse conteúdo e ele está te ajudando, não esquece de se inscrever aqui no canal e continuar acompanhando tudo que a gente está fazendo para te ajudar nos seus estudos, tá legal? Então vamos lá, bora para a nossa teoria, vamos ver a nossa teoria das colisões. Bora lá? Bom, o que é a teoria das colisões, né? As colisões que precisam acontecer entre os reagentes, elas podem ser efetivas, né? E aí o que tem isso? Uma colisão efetiva. Para que uma colisão entre moléculas cause uma reação química, é preciso que elas tenham energia suficiente e que elas colidam da forma certa. Então, lembra, a gente tem lá dois reagentes entrando em contato, tem um choque efetivo, quando eles encostam da forma certa. Mas pode ser que eles encostem de uma outra forma e assim não aconteça a reação. Então existem vários choques que são efetivos e apenas um tipo de choque, né, que é realmente aquele que vai proporcionar a reação. Então, só me corrigindo, vários choques são não efetivos e tem aquele choque que permite a reação de acontecer. E o que acontece? A gente precisa que esse choque aconteça e a nossa reação se processe. Só que quando isso acontece, o momento do choque é o que nós chamamos de complexo ativado. Esse complexo ativado é um estado onde essas substâncias vão estar com maior grau de energia. E aí, depois que elas atingem esse estado de complexo ativado, a reação se processa. Então, o que acontece? Nós temos aqui uma reação química que ela pode acontecer tanto no sentido de formar, né, do nosso estado inicial A está indo em direção à formação de um estado inicial B, um estado final B, né, ela pode acontecer num sentido de A virando B, mas também pode acontecer a reação no sentido contrário, onde o B vira A, tá legal? Nossa, esse B ficou feião, né? Deixa eu dar uma corrigidinha aqui nesse B que tá tão feio que, poxa, até aluno vai zoar que meu B tá feio. Deixa eu botar aqui a caneta novamente, tá legal? Então essa reação ela pode acontecer nos dois sentidos. E o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: em qualquer dos dois sentidos que essa reação aconteça, você vai ter um estado chamado estado onde tem a energia de ativação. É nesse estado aqui que está o nosso complexo ativado, né? Que é aquele complexo lá onde aconteceu o choque naquele instante. Tá legal? E esse complexo ativado é a partir dele que acontece a nossa reação. E é importante você ter uma ideia de como isso acontece, tá legal? Porque a gente vai ter um momento em que a gente vai ver que tem uma forma de baixar essa energia do complexo ativado e fazer as reações acontecerem mais rápidas, beleza? Então, olha só. Essa energia de ativação é a energia necessária para que se forme o complexo ativado, tá bom? Agora vamos ver os fatores que vão de fato, né, afetar as velocidades das reações. Existe a concentração dos reagentes, a gente até estudou um pouquinho deles, temperatura, superfície de contato e catalisador. A concentração dos reagentes é o seguinte: se você tem um meio com pouca concentração dos reagentes, a probabilidade de acontecer o choque entre os reagentes e a consequente reação ela é menor do que num meio onde você tem muitos reagentes. Note que as bolinhas aqui elas estão praticamente, né, estão exatamente na mesma velocidade. Só que você tem a sensação de que aqui é tudo muito mais rápido porque você tem muito mais concentração. Então, os choques vão acontecer com muito mais frequência. Tá legal? Temperatura. Quanto maior a temperatura, né, maior vai ser a agitação das moléculas. Então, se você tem ali uma temperatura mais baixa, você tem uma velocidade para as moléculas. Se você tem uma temperatura mais alta, você vai ter outra velocidade. E é nessa situação em que maior a temperatura, a gente vai ter uma taxa de reação maior, tá bom? Lembra que a temperatura é como se fosse a medida de velocidade, né, de agitação das moléculas. Quanto maior a temperatura, mais agitadas estão as moléculas e maiores são as chances de acontecer então as colisões efetivas e ter a nossa reação química. Beleza? Vamos lá. Superfície de contato. Quando a gente tem superfícies que têm maior quantidade de contato, a gente consegue fazer mais colisão entre os reagentes e o material que está ali e fazer a reação química, né? Quanto maior a superfície onde acontece o contato entre os reagentes, maiores as chances de acontecerem colisões efetivas e, por isso, maior a velocidade de reação.
Então, a nossa velocidade de reação ela vai ser muito maior nesse lado direito, onde o nosso material roxo ele está triturado em bolinhas menores, do que aqui, onde ele está apenas numa bolotona. Mesmo as quantidades de roxo sendo iguais em massa, a gente vai ter uma velocidade muito maior, onde o roxo está partido em partículas menores. Tá legal? E por último, o catalisador. Lembra que eu falei para vocês do nosso complexo ativado e nossa energia de ativação? O catalisador ele é uma espécie química que está presente na reação, que não é consumido e que ele ajuda a baixar a energia de ativação. Então, o catalisador ele altera a forma como a reação acontece, diminuindo a energia de ativação. Assim, a reação acontece mais rápido. É importante lembrar que o catalisador não afeta a variação de entalpia da reação, não afeta a quantidade de produto formado e o catalisador ele não deve ser consumido ao longo da reação. Tá legal? E para finalizar, ainda em catalisadores, nós temos as enzimas, que são proteínas que atuam como catalisadores. Então, lembra, a gente sempre tem as enzimas atuando no modelo chave-fechadura, onde elas vão sempre ajudar a conversão de um reagente A num produto B qualquer lá daquela enzima. E isso vai sempre acontecer de uma forma bem específica, tá legal? Então, as enzimas são proteínas que atuam como catalisadores, elas são muito específicas na sua atuação. Uma enzima dificilmente vai atuar num substrato diferente, fazendo uma reação química diferente daquela que a gente já estuda para aquela enzima, tá? Elas são seletivas em relação ao substrato, elas são seletivas em relação ao meio reacional. Então, se você tirar o meio reacional em que aquela enzima funciona, essa enzima trabalha em meio ácido. Se eu botar ela no meio básico, ela vai funcionar? Provavelmente não, tá? Elas são seletivas em relação à temperatura, e para as enzimas, quanto mais alta a temperatura, não quer dizer que a reação vá mais rápido, porque as enzimas elas podem, inclusive, ser desnaturadas a uma temperatura muito elevada. Isso quer dizer que ela vai perder a função dela, não atuando mais, e então a velocidade vai ser muito baixa. Tá legal? Bom, pessoal, nossa aula acabou aqui. Espero que vocês tenham gostado. Então deixa o like aqui no vídeo, não esquece. E se inscreve no canal para continuar estudando com a gente, sempre mandando muito bem em Química, tá bom? Então nos vemos em breve. Até logo e bons estudos!